Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Casos de Polícia. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui hoje com o meu querido amigo investigador Rinaldo Belisário. Tudo bom, Rinaldo? Tudo ótimo. Vamos lá. E hoje a gente vai trazer para vocês a questão das fake news e dos fake crimes. É um problema muito sério isso para a polícia, não é, Rinaldo? Eu acho que é um dos maiores que existem. Vamos deixar de lado o ato, o crime em si, né? Que a investigação, o próprio flagrante já responde, não é? Agora a gente vai lidar com um assunto que é ilações, as criações, propositais ou não, achismos ou não. A gente vai cair numa seara que é um distúrbio psicológico grave. E sempre em busca de quem, né? Eu preciso botar a culpa em alguém, às vezes para poder tirar a própria. E sabe o que é muito triste? Porque a polícia, a gente sabe disso muito bem, trabalha, a inteligência da polícia trabalha com a informação. Sim. Quando 100%. A informação é falsa, ela atrapalha todo o processo, sim, né? Toda a investigação, inclusive pode criar um problema maior ainda. Quem não se lembra, né, do caso da Fabiane, de 2013, essa mulher lá no Guarujá, a Fabiane Maria de Jesus, ela foi linchada, ela foi apedrejada porque pessoas começaram a dizer que ela estava desaparecendo com crianças e ela foi considerada a bruxa do Guarujá, pois ela usava essas crianças para fazer magia negra. Olha o absurdo. Não tem, se a gente pudesse encontrar alguma letra, não digo palavra, do alfabeto de A a Z, a gente não consegue achar uma, né? Tem sempre alguém que joga uma pedrinha no lago, né? Que é essa a ideia, só para as pessoas poderem imaginar, imagine um lago parado. Se eu jogar uma pedrinha pequenininha lá no meio, ele não faz um efeito de um efeito, quase um tsunami. É mais ou menos essa ideia. Então, fake news, uma mentira sobre um fato, é essa pedrinha nesse lago. Quem está em volta ali compra aquilo. Porque as pessoas elas não estão mais acostumadas a entender o problema. Elas querem saber o que está dizendo a imagem, o que foi o último que falou. Não, e aí isso tudo levou à morte dessa mulher, imagina, de forma tragédia, cruel, né? Tragédia. Porque a população ali local começou a acreditar nessa grande mentira e resolveram que eles iam matar essa mulher. Que já é um outro crime, quer dizer... Exatamente. Né? Essa mulher, na época, ela sofria de distúrbios mentais. Então, assim, é muito triste, né? A Glória Pérez, inclusive, trouxe a história da Fabiane para a novela que ela está fazendo atualmente, né? Mostrando o perigo que são as fake news que criam os fake crimes. Porque, de novo, né, Rinaldo, quando a gente para pensar no que isso pode se tornar e a irresponsabilidade das pessoas, que é muito grande, nem a polícia militar conseguia conter aquela turba ensandecida. Fica é uma boiada solta, sabe? Então, infelizmente, com essa moça que chegou a falecer, por uma ideia que alguém levou, que era fácil dizer que ela era a culpada. Olha já como já tem atos preparatórios aqui. Aí eu solto para a população que essa boiada, eles vêm, nem sabem o que estão fazendo. Alguém bate, alguém chuta, alguém mata. Esses 3 tipos aqui, eles vão ser investigados, eles vão ser indiciados, porque eles mataram uma pessoa. Quer dizer, uma mentirinha, que pode ser aquela pedrinha, chegou num estágio onde que ocorreu um crime fatal, que é a morte de alguém. E as pessoas acham que a vingança pelas próprias mãos é a resposta da justiça divina. Calma lá, não mistura Deus nessa história aí. Deus sabe muito bem o que vai fazer, a hora da pessoa vai chegar, de uma maneira ou de outra.
Então, a lei é dos homens aqui, um bom entendimento. Para quem não sabe, existe Constituição Federal, Código Penal, leis especiais e o processo penal. O processo é como eles funcionam. Então, precisa entender. Não adianta alguém chegar numa roda de samba, ah, Carla, você está desafinando o tamborim, vamos sentar o pau em você. Pô, aí vem a bateria inteira pegar a Carla. Mas a Carla não tinha culpa, deram um instrumento para ela desafinado. Era mais fácil afinar. Então eles criam essas circunstâncias achando que o ato final, vamos resolver. Ah, e aquela moça, ela fazia magia negra com crianças. Ei, calma. Isso precisa ser investigado. Justamente. Traz para a delegacia diária. Existe uma delegacia próxima em cada município, em cada bairro. Traz essa informação. E eles vão investigar e com certeza eles vão chegar num ponto. Não, porque o que precisa ficar muito claro para as pessoas que você também mentir, inventar um crime é crime. É crime. É crime e existe pena para esse crime. Acham que eu vou inventar uma historinha? É crime. Falsa comunicação de crime. É um dos termos, né? Então você recebe uma penalização penal. Então não adianta você achar que eu quero prejudicar alguém, um desentendimento pessoal ou alguma coisa profissional, então eu vou até uma delegacia e falar, olha, a fulana ou fulano está fazendo isso. Ah, é? Vamos colocar no papel? Vamos. Coloca. Da mesma maneira na Polícia Civil, como na PM. 190. Alô, eu gostaria de falar com o meu vizinho aqui, ele está fazendo sopa de gato. Está comendo orelhas de crianças. Ah, é? Onde que é? Ah, na rua tal, tal, tal. Era tudo mentira. Então as pessoas elas têm que parar de achar que a polícia é o divã das suas frustrações, das suas raivas pessoais, ou porque não deu certo, então eu quero que aquela pessoa se dê mal. Calma aí. Se tudo que você está falando é mentira, você vai ser processado. Deixar bem claro, Carla, só para as pessoas entenderem que o ato de entrar dentro de uma delegacia, conversar com o investigador, trazer ao escrivão com o aval do delegado, isso é um processo, já está valendo todo um processo. Se você fosse quantificar isso daí, ou dar uma nota, é uma nota alta. Tá? O sistema da polícia ele começou. Então, se você está brincando, então o Estado vai te processar. Porque quem é a vítima nesses casos, não somente aquele que foi jogado, né, nessa linha de fogo, o Estado também é. Sendo o Estado, aí você já inclui Ministério Público, você já inclui a magistratura. Olha a complexidade de uma brincadeira, que começa às vezes só aqui atrás, né? Achando que o PM é tonto, que ouve assunto pelo telefone, ou que a Polícia Civil é idiota, que isso, aquilo. Ah, é? Deixa o papel andar. O promotor vai te processar. E deve processar. Eu entendo que tem que ser até penas maiores. Que se chama, gente, denunciação caluniosa. É passível de alguns anos de cadeia. Exatamente. Quando você mente, você inventa um crime para prejudicar uma outra pessoa, você está cometendo um crime. Isso. Em geral, são pessoas que fazem assim, Carla, e para as pessoas. Quem age dessa maneira, eles ficam muito no achismo. Eu falei, eu vi e eu acho. Ninguém traz a prova material. Eu falei, está aqui. Eu vi, está aqui. Eu acho, está aqui. Ninguém faz isso. Então, olha, eu acho, Carla, que a pessoa, quem matou aquela pessoa foi a pessoa, aquele fulano. Porque eu não sei, ele passou meio estranho outro dia na rua. Quer dizer que ele não pode passar estranho, ele tem que passar sempre feliz. E para ele passar feliz e estranho, você está olhando as pessoas na rua. Né? Então, aquele fofoqueiro maldoso, e que ele acha que só a fofoca por si só é o suficiente. Não, ele vai levar nas vias de fato. Não funciona. O Estado está extremamente incomodado com isso daí. Porque ele perde o tempo de correr atrás de assuntos reais, materialidade, estrutura, inquérito, autorização de juiz,
para ficar cuidando de quê? De fofoquinha e de DR mal resolvida. Não, porque o que as pessoas também precisam entender, por isso que é bom ter um investigador aqui, um policial civil, para explicar. Quando você começa, né, como você mesmo bem disse aqui, com achismos, com ideias paranoicas, é algo que você precisa levar, inclusive, para o seu psicólogo. Sim. Porque a polícia, ela precisa trabalhar com informações fidedignas, né? Então, você, de fato, olha, eu tenho aqui um vídeo, um material, eu vi aquela pessoa pulando daquela janela com um objeto estranho. Você entrega, a polícia vai checar. Eu vi o carro passando aqui, né, quando o outro estava saindo. A polícia vai checar. Você tem alguma informação. Aquela informação pode não ter valor nenhum, né, como ela pode ter, né, grande valia. Mas você ligar, passar a informação errada, isso é péssimo. E você sabe que eu até vou aproveitar, trazer alguns casos que eu acho que são muito emblemáticos, porque não são só pessoas, né? Eu digo pessoas comuns, né, que criam mentiras, como foi o caso aqui da Fabiane. A gente tem outro caso aqui que é muito famoso, que é o da escola base. Nossa, terrível. Olha o que fizeram com a vida dessas pessoas. Tudo começando com uma grande mentira. E sabe o que é triste, gente? Eu vou repetir aqui 1 milhão de vezes. É quando a imprensa compra mentira. A imprensa, ela é muito poderosa. Eu sempre digo que a imprensa é o quarto poder, né? E ela... Porque o que acontece? Ela tem o poder de te influenciar. Ela cria uma narrativa, né? Com base numa informação que ela recebeu e não checou, e é trabalho da imprensa, porque temos a imprensa investigativa, investigar. E como é que ela investiga? Lógico que ela não investiga como a polícia, mas ela investiga fatos. Ela tem que checar aqueles fatos. Aqueles fatos são verdadeiros? Aqueles fatos são honestos? Antes de sair, passando para frente. Porque depois, Rinaldo, não adianta... 30 anos depois... Pedir desculpa, né? Pedir desculpa, fazer, né, minissérie, que a gente sabe muito bem, que está muito mais preocupado em trazer novos assinantes do que, de fato, pedir desculpas. Porque teve tempo suficiente para pedir desculpas, não teve? Muito tempo. Aí eu acho o seguinte, a vida dessas pessoas foi destruída. 2 pessoas morreram e nunca viram a justiça ser feita, os donos daquela escola. Um morreu de infarto, outra de câncer. Assim, são muito. Acho que assim, eles devem ter vivido ali tristezas muito profundas, né? Porque eram pessoas inocentes. Então, e você está dando todo esse resuminho, mas você pode ter certeza que quem está assistindo a gente sente isso, de que os donos da escola, eles foram punidos. Eles foram condenados. Sim, a imprensa condenou. A imprensa condenou. Então, e aí que está o problema. Porque eu posso ser condenado por essa história, por exemplo, mas onde é a sua cadeia? Minha cadeia é minha consciência. Como é que fica? Onde eu ando? Por onde eu vou? Eu vou dormir, tomar banho, eu vou na padaria, eu vou dar uma caminhada com o cachorro, tudo isso vai bater na cabeça dele e ele sabe que é mentira. E ele não tem um microfone com a mesma pegada do outro que acusou. Não tem. A hora que ele vai falar, ninguém ouve. Ah, você abusou. Ah, você é safado. Mas eu não fiz nada. Né? Você sabe que a gente entrevistou um professor muito bom, o nome dele é Luli Radfar, desculpa. Eu vou até pedir para soltar um pedaço da entrevista dele sobre essa questão dos fake news. A ideia é que qualquer coisa que abale uma reputação tende a gerar uma reação emocional mais forte. Vai levar o indivíduo a compartilhar mais, a falar mais, a ouvir mais. Se você está falando sobre qualquer assunto, eu interrompo você para dizer que caiu um avião na Avenida Paulista, você para o que você está falando e me escuta, porque é uma informação muito intensa. Por isso que, por exemplo, falam que má notícia vende. Não é que má notícia vende, ou que jornal adora falar de má notícia. É que a boa notícia não te afeta.
A boa notícia não te tira do curso, ela não te questiona o mundo. A má notícia te choca, te machuca e ela te provoca uma reação. Por isso que as pessoas adoram uma má notícia, quer dizer, o jornal adora uma notícia, porque uma notícia atrai a gente. Se você está andando num lugar e vê alguém rindo, você simplesmente continua andando. Se você está andando em algum lugar e alguém grita, você para e olha para ver o que está acontecendo. Por quê? Porque é alguma coisa fora do normal. E como ele é fora do normal, ele te atrai. A responsabilidade da mídia. Como existe uma lei de imprensa, todos os veículos de comunicação do Brasil, eles estão sujeitos a essa lei e eles não podem colocar uma mentira no ar ou na primeira página, mesmo que eles queiram. Por quê? Porque se eles colocarem, eles vão ser responsabilizados por isso. Google e Facebook dominam praticamente todo esse mercado de fake news e ganham fortunas com o tempo que o indivíduo fica lá vendo esse monte de bobagem e colocando anúncio lá dentro. Ora, se eles são interpretados como mídia, eles devem estar sujeitos à mesma lei de mídia. Se você, cada vez que aparece uma notícia comprovadamente falsa, você penaliza o indivíduo que publicou a notícia, sim, mas também penaliza o canal, o que vai acontecer? O Facebook perde milhões de dólares rapidamente e vai ter que investir em colocar alguma censura lá dentro. Quer ver um exemplo clássico? No Facebook não aparece peito de mulher, mas nem foto de índio. Ora, então se é isso, então há uma censura. Eles têm uma enorme quantidade de restrições. A prova é que você não encontra pornografia no YouTube, você não encontra pedofilia no YouTube, você não encontra nenhum abuso no YouTube. Significa que o YouTube sabe censurar. Então por que você encontra discurso de ódio? Por que você encontra racismo, homofobia no YouTube, sendo que essas coisas são crime? Não deveria. Multa o YouTube pesadamente que todo o dinheirinho que ele ganhou com o anúncio, ele perde. Então, se a gente aplica a mesma lei que garante que um veículo de informação é uma instituição e, por ser uma instituição, tem que obedecer determinadas regras, e é esse tipo de censura que a gente tem que demandar. Não é uma censura à mídia, mas é a censura à mentira que só tem o objetivo de desagregação social. Olha o que o professor fala aqui, né? E aí eu vou puxar um outro caso também de fake crime, de fake news, que é um caso muito triste, que são as bruxas de Guaratuba. Lembra desse caso de 1992, aonde crianças desapareciam ali naquela região do Paraná, ali em Guaratuba. A Polícia Civil estava fazendo, né, o acompanhamento, a investigação para entender o que estava acontecendo. Já tinham 2 meninos ali desaparecidos, ali naquela região de Guaratuba. O Leandro Bossi e depois o Evandro Caetano. E o que uma determinada pessoa muito mal intencionada faz, né? Essa pessoa começa a atrapalhar a investigação do Grupo Tigre, policiais civis ali da região do Paraná. Inclusive Excelentes. Inclusive um dos policiais, que está lá há muitos anos, ele é policial de São Paulo, né? Que é o delegado doutor Luiz Carlos. E ele conta o quanto esse expoente atrapalhou. Mas como ninguém da Polícia Civil dava ouvidos para esse homem, né? Com as loucuras que ele inventava, ele resolveu escrever um dossiê, que ele chamou de Dossiê Magia Negra. Olha só o que acontece, Rinaldo. Ele vai até o Ministério Público e leva esse dossiê. Naquela época, vários meninos estavam sumindo ali no Paraná, não só na região ali de Guaratuba, mas em outros locais também. Assustadora essa ideia, né? Exatamente. Aí os pais, muito nervosos, com medo, imagina, como que eu vou deixar, né, meu filho andando? Um filme, né? Exatamente. O que o secretário de Segurança na época faz? Ele tira a Polícia Civil que estava investigando e passa o comando para a Polícia Militar, que entrega para os P2, aquilo que a gente estava conversando. A Polícia Militar, ela não tem prerrogativa de investigar, mas sim de coibir o crime. Eles, né, no comando de um capitão que se chamava Neves, que tinha uma loucura com o nome dele,
ele achava que o nome dele, ao contrário, era Seven, né? E é Seven. Então, tudo para ele tinha que ter uma ligação com o número 7. Ele escolhe 7 pessoas daquele dossiê Magia Negra e decide torturar essas pessoas para que elas confessassem um crime que elas nunca cometeram. E olha, não é qualquer pessoa, a gente está falando aqui da esposa e da filha do prefeito de Guaratuba, da família Bage. Colocaram ali um pai de santo, porque ele era, esse homem, o Diógenes, tinha uma intolerância religiosa muito grande. Colocou o ajudante do pai de santo, colocou o homem que, né, na verdade, alugou o local para o pai de santo, Colocou todo mundo. E colocou o Davi, que cuidava da feirinha de artesanato, e a pessoa que cuidava da serraria do prefeito. Ou seja, ele criou um crime, as bruxas de Guaratuba, que eles faziam aquele crime para comer coração de criança. Ou seja, olha o enredo. Enredo de intolerância religiosa, ou seja, aquelas pessoas pegavam as crianças para fazer magia negra, ou seja, jogaram, né, uma religião tão importante de matriz africana no lixo, como se fosse uma religião do mal. Ou seja, ali tem vários crimes. Primeiro, ele foi lá e vendeu uma mentira. Depois essas pessoas foram torturadas, aí tem intolerância religiosa, aí durante todo o tribunal essas pessoas elas foram julgadas e foram condenadas, porque foram condenadas em cima... De um lado só, né? Não, e daquela confissão da mentira. O promotor na época, né, e eu assisti ao julgamento, é chocante o nível da mentira e da loucura. Ele chega a dizer o seguinte, porque o advogado pergunta, mas aonde estão os restos mortais? Sabe o que o promotor fala? Exu levou. Nossa, olha... aí já bate demais com um monte de coisa. É vergonhoso, né? É vergonhoso, é vergonhoso. Você sabe o que aconteceu? Vergonhoso. Durante muitos anos, essas pessoas falavam, nós somos inocentes. Sim. Esse delegado da Polícia Civil, com mais outros, eles acreditavam na inocência dessas pessoas. Inclusive, ele nos dá uma entrevista bastante emocionada, ele fala, aquelas pessoas não mataram esses meninos. Eles estavam sendo torturados, eles tinham as marcas de tortura. E sabe o que é mais triste? Para um enredo ficar bom, a gente precisa de quem? Da imprensa. Aí, repórteres de grandes veículos iam até o presídio para entrevistar essas pessoas que já se encontravam presas e eles diziam, nós fomos torturados, nós fomos torturados. E sabe o que a pessoa falava? Não é essa história que eu vim cobrir. Eu vim cobrir a história de pessoas que comem coração de criança. Aí eles eram levados para dentro, eles apanhavam e voltavam para contar a história que a mídia queria comprar. Imagino que esses 7, né? Eles não sofreram em função justamente dessa comunidade fechadinha, né? Eu até entendo agora, você está contando, eu estou vendo assim, né? Por que tiraram a Polícia Civil, né? Porque não interessava a Polícia Civil. A Polícia Civil ia falar a verdade, né? E interessava o que os anseios pessoais religiosos de um psicopata que tinha uma caneta. Então, a psicopatia, ela não é aquele louquinho que sai mordendo a orelha por aí. Não é. Tem muito psicopata de terno e uma caneta boa e que faz coisas desse nível bestial. Aquilo que eu comentei agora há pouco, não põe Deus na história, né? Mas Deus vai estar nessa história, né? Então, é alucinante. Imagina o que essas 7 pessoas não sofreram, não caíram. Às vezes, alguns, eu tenho até a certeza de que eles admitiam para parar de apanhar. Vão parar de apanhar, imagina as ameaças para a família, porque eles tinham que encontrar um culpado. Aí, a hora que morre os 7, acabou a conversa, segue o jogo. Isso é muito feio, né? Por causa de quê? Uma mentirinha, né? Já conhece a loja do canal Operação Policial?
o único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Exatamente, porque tem uma pessoa completamente que, assim, a gente ainda não conseguiu fechar, né, o ciclo da motivação dessa pessoa em criar toda essa narrativa mentirosa. Ele está sendo, inclusive, processado agora, né, depois de muitos anos, porque, graças ao trabalho de um historiador, que eu sempre elogio, vou continuar elogiando, que é o Ivan Mizanzuki, que nunca acreditou naquela narrativa, sempre achou aquela história um tanto quanto estranha, e ele, morador daquela região, ele resolveu investigar. Ele foi investigar os arquivos, toda a documentação, foi entrevistar as pessoas. E olha, quando ele está terminando o podcast dele, ele consegue encontrar as fitas da tortura. Porque é uma arrogância tão grande, né, da polícia militar naquela época, que ela gravava a tortura. Ela gravava aquelas pessoas sendo torturadas. Eu cheguei a entrevistar esse cidadão e ele me disse o seguinte, e eu perguntei para ele, mas você está vendo que essas pessoas não cometeram crime algum. Elas foram torturadas. Sabe o que ele me respondeu? Ah, não é porque elas foram torturadas que elas não cometeram crimes. Você entende a cabeça das pessoas? E assim, e a gente tem um problema muito sério, porque é uma mentira que levou, né? Aí o que acontece? Vários crimes começam a acontecer. Sim, porque ninguém solucionou o desaparecimento e o crime desses dois meninos. O Leandro Bossi só foi esclarecido agora, a gente está falando de 92. Estamos em 2022. Então, o Estado não solucionou, ele criou outros crimes, né, porque envolve inocentes, coloca inocentes nessa máquina de moer carne, né, do sistema, que é horrível, você sabe muito bem, quando você cai nisso. Você tira uma polícia especializada e coloca... Eu não sei nem como chamar aquela polícia, né? Eu lembro quando eu fiz o caso aqui, e eu tenho grandes amigos da Polícia Militar, eu gosto muito deles. Ótimo, e eu até conversei com um deles, um coronel, ele falou, Carla, isso é vergonhoso que você está me contando. Nessas horas dá vergonha de ser policial, porque esse não é o trabalho da polícia. Aí você busca, aí a gente, como policial, técnico e legalista, deixar bem claro, né? Somos legalistas, né? Todo ato dentro da polícia civil militar tem alguém que fala, faz, pode, não vá, depende. Então, quando esse grupo, eu entendendo assim, esses inquisitores, porque eles foram inquisitores, só faltou botar o fogo em volta e matar os 7 no fogo, né? Alguém autorizou. Então, quando o sistema se torna cruel, quando alguém autoriza. E agora o problema é outro, né? Processo político. Então, vamos ter que ter algumas cabeças. Então, foi o que aconteceu aqui no Carandiru, lembram? Lembro. Todo mundo sabe disso. Quem autorizou? Quem falou vai? Quem falou assim, bate? Nessa hora nunca aparece, né? Então, a gente é legalista. Então, quando, infelizmente, a Polícia Militar lá do Paraná, em especial, não a Polícia Militar, mas esse grupo de pessoas, né? essa meia dúzia de 6... A gente não pode culpar todos eles, né? Porque eu acho que a grande maioria não aceita aquilo. Imagina, eu tenho certeza que não. Nossa, garantidamente que não. Essa meia dúzia de 6 aí, que achou que voltaram no tempo, né? Foram para a idade medieval e utilizaram de figuras religiosas, de figuras paranormais, botando a culpa de fatos onde que essas pessoas eram anticristos, chamando de Exus, que primeiro que é desconhecimento absurdo. Segundo que é sempre em busca de um culpado. Eu tenho que achar um culpado, né? Terceiro que é legal jogar para o céu, né? Da mesma maneira que o ruim que é um culpado, o bonzinho fala assim, Deus me perdoa. É óbvio que ele vai te perdoar. Quero ver se a mãe da pessoa que você fez o mal vai te perdoar. A figura está aí. Não está em Deus. Deus perdoa todo mundo, não tenho nem dúvida disso.
Até porque ele inventou o tempo. Ele inventou o dia e a noite. No dia seguinte, a vida continua, né? Mas essa figura... Eu até vou depois contar um caso meu também, que aconteceu comigo. Você está contando, minha cabeça ferve, né? Eu sinto demais por essas 7 pessoas, espero que aí colocando nesses termos religiosos que Deus tenha dado muito conforto para eles. Porque é uma injustiça absurda. E ainda botar a título de 2 crianças ainda, né? Bem Exatamente, porque esses crimes não foram esclarecidos. Não, muito o que é difícil. mais triste, esses crimes não foram esclarecidos e outros crimes foram feitos. Porque quando você tortura pessoas, esse não é o papel da polícia torturar ninguém para obter uma confissão mentirosa. E vamos lembrar o seguinte, né? Porque um deles morreu no presídio. Então, ele não teve nem o prazer, né, de ouvir que ele nunca foi culpado. O governador do estado do Paraná, o atual, que é o governador Ratinho, ele pede perdão para essas pessoas. Maravilhoso. Que foi muito digno, né? Essas pessoas merecem esse pedido de perdão. Eles estão agora no processo de revisão criminal, porque nenhum deles cometeu crime algum. O Estado, está vendo? A gente tem que ser legalista, né? O Estado que vai responder por tudo isso. Porque alguém autorizou, alguém condenou, alguém fechou a cela. Alguém disse, você não sai daqui por 20 anos. Mas olha só... Olha a complexidade de uma mentira, o quanto fez... O que é uma mentira... É um efeito dominó, né? Exato. É a mentira da escola base, é a mentira do caso da Fabiana Maria de Jesus, é o caso das bruxas de Guaratuba, e a gente pode aqui nomear vários outros casos. A questão toda a gente pode estar numa coisa muito pequena, que vai ser um problema... Que acaba ali, né? Exatamente, a pessoa vai ser processada por denunciação caluniosa, mas a questão é quando a mídia compra mentira. E aí ela joga aquilo no ventilador e aquilo não tem mais jeito, porque aí parece o seguinte, agora perdemos o controle. Como vamos voltar atrás? Não volta atrás, né? Eu lembro que existiam jornalistas investigativos clássicos, né? Vamos dar um nominho só clássico, Gil Gomes, né? Gil Gomes era o clássico do clássico, aquele Opala 6 cilindros, né? Clássico. Ele frequentava ambientes policiais. Ele ia nas delegacias, aos departamentos aqui em São Paulo, ele andava aonde a gente tomava café, onde a gente comia um pão de queijo, ele andava. Ele sabia isso que estava falando. Deixa eu colher informação para ver se é verdade. Hoje, com perdão da palavra, sem querer chegar no mérito de uma crítica, o jornalista investigativo ele fica no Google. Ele fica esperando alguém soltar alguma coisinha, ou ele fica no Twitter, quando um popular solta uma imagem. E ele, pela imagem que o popular soltou, ele tira as conclusões e vai lá e pau no gato. E peraí, né? Aí como você fala, como é que volta atrás? Boa noite. Desculpa. Ah, que bom. Você vai pedir desculpa? Você está pedindo desculpa para quem? Para a população? Para o sistema? Para o promotor? Para o juiz? Para os policiais? E para a vítima? Ah, desculpa. A gente errou. Pô, mas você acabou com a vida da pessoa. Eles acham que acabar é só morrer, né? Ah, morrer, errou. Não é nada disso. E aquele que sobrevive com a consciência machucada, o emocional, desgraçado? Sim. Não adianta só pedir desculpa, boa noite, não é assim que eles fazem? Boa noite, desculpa. Ah, desculpa. Não, e é isso, dura, sabe? A questão do fake news, né? E não só do fake news, eu vou mais além, Rinaldo, eu acho que das meias verdades. Eu acho que elas são piores e muito mais maléficas do que a mentira. Porque a mentira você logo, você enxerga. Sim. A meia-verdade tem um pedaço daquela história que é verdade, o outro não é. Mas como separar começa, mas não termina, o né? joio do trigo, né? Isso. A gente está vivendo um caso agora bastante emblemático, né? Que é o caso do menino Henri Borel, né? E que eu, inclusive, né, no primeiro momento, quando eu tive contato, né, com o que aconteceu com o menino, eu comprei a ideia de que tanto o padrasto como a mãe
estavam diretamente envolvidos na morte daquela criança. Até que eu resolvo ir ao Rio de Janeiro, nas oitivas dos legistas. Eu saí de lá horrorizada. Eu falei, eu também estou sendo enganada. Tem coisa aqui nessa história que não está esclarecida. E eu volto a me debruçar, né? A gente está estudando esse processo todo de novo. Por quê? Veja cá, você é um investigador de polícia. Se o menino chegou morto, como alega, né? Como alega ali os médicos do hospital, por que essa criança foi entubada? E eu falei, mas entubar cadáver? Quem entuba cadáver? Acho que só na escola, né, de medicina, você está ensinando ali, né, os alunos que serão futuros médicos. Mas quem entuba um cadáver? O médico sentiu um sinalzinho de vida ali. Exatamente, tem vida. Para ele ser entubado é porque tinha vida. Então, se tinha vida, ele não chegou morto, correto? Perfeita análise. Então, e assim, e aí, o que acontece? Esse já é um processo um tanto quanto extenso. Nós estamos falando aí em provavelmente mais de 5.000 páginas de processo. Você tem que, né, desculpa aqui, né, sentar o bumbum e estudar, entendeu? E aí não é só o advogado ou o promotor, cabe ao jornalista estudar aquele processo de cabo a rabo e entender onde estão as incongruências, correto? E aí você começa a entender como um processo verdadeiro ou mentiroso, como todo mundo participa. Está contando só um pedacinho de um médico legista. Olha aonde toda uma verdade, uma mentira passa. Todo mundo vai assinar. Todo mundo vai dizer. E às vezes é um pequeno detalhe que diz, ué, mas se ele estava entubado, havia vida. Quem que falou isso daí? Não foi o investigador, porque ele não é médico. Exatamente. Não é o juiz, porque ele também não é legista. Não é o promotor, porque ele não botou a mão. É um médico legista. Não, porque né? os policiais recebem as informações, né, desses profissionais. Aí cabe à polícia investigar. Chegou vivo, em que condições chegou? A gente pede além, quando é o fato em si, o policial, o máximo que ele pode tentar é fazer um resgatezinho, alguma coisa mínima, mas ele tem que chamar a SAMU, chamar resgate, ou no último grau, ele coloca na viatura e leva. Mas ele não é médico. Ele vai levar para o técnico, que é o paramédico, é o enfermeiro ou o médico. E eles vão dar uma resposta justa. Tem sinal de vida. Ufa, que bom. Mas, né? Mas qual é a questão? Aí você pega aqui, né? Vamos aqui juntos, né? A imprensa entrou nesse caso, porque envolve uma criança. Todo mundo quer entender o que aconteceu com esse menino. E aí que eu digo que entrou a minha curiosidade e falei, eu quero ouvir o que o legista tem a dizer, né? O legista é um investigador da morte, ele investiga as causas da morte. E eu estive lá nessa oitiva, inclusive essa oitiva foi toda gravada, né? E eu fiquei muito abismada quando o legista não sabe responder um monte de coisas. Ele não sabia nem explicar como as fotos do menino tinham ido parar no processo. Eu falei, opa, tem coisa errada aí. E aí é que eu digo, o que mais está errado? Porque você entende que aí você pegou um pedaço da verdade, né, e saiu criando e construindo uma narrativa. Só que nós estamos falando agora de 3 pessoas, do Henry, da mãe e do padrasto. O que aconteceu? O que de fato aconteceu? Entende? Porque olha como a gente manipula a sociedade muito bem. E foi por isso que eu resolvi, a gente está usando aqui o programa para explicar isso. Eu estou debruçada nesse processo, eu quero entender, porque depois que eu ouvi, tudo que eu ouvi naquela oitiva, eu falei, tem coisa errada aqui. Aconteceu alguma coisa naquele hospital e está sendo omitido da sociedade. Alguma coisa aconteceu. Em que momento isso aconteceu? Para as pessoas entenderem isso que a Carla está dizendo,
Imagina a gente colocar aqui um jogo de quebra-cabeça. Espalha, blá, 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 blá. Qual que é a foto desse quebra-cabeça? Os caminhos da morte desse menino. Então, quando você começa a montar, são todos que estão montando fazem parte do processo. A polícia, o médico legista, Então, quando você vai ver, você monta... Sabe quando você vai montar um quebra-cabeça, você força uma peça, exatamente. É isso que deve estar acontecendo. Está forçando, né? Está forçando uma peça ali. E o que acontece? Só que, qual é o papel da imprensa, né? O papel da imprensa é informar, é investigar também. Infelizmente, nesse caso, a imprensa já julgou e condenou. A imprensa faz muito isso, né? Ela julga e condena antes mesmo do processo acabar. E isso acaba atrapalhando muito. Porque, sabe aquela coisa do furo, né? Porque assim, não quem chega antes, né? É chato essa coisa de... É o jornalismo que é uma corrida, né? Quem chega primeiro vai falar, calma, né? Não, até o seguinte... Calma. Porque assim, ainda estamos numa fase que haverá um julgamento, né? Então, assim, aquele conselho de sentença é que vai julgar se são, né, homicidas ou não. Não cabe à imprensa julgar absolutamente nada. Então, nesse ponto, eu fiz 9 anos de júri antes de entrar para a polícia. Você vai perceber o quê? Especificamente, nesse caso, são provas técnicas. Não tem contraditório. Então, o Ministério Público ele vai exigir técnicas. Porque começar no achismo, não, porque a meia era verde e botou a roupinha azul, não vai funcionar nada. Prova técnica. Então, é médico legista, é o IC de lá, são a equipe inteira deles lá. E ele vai perguntar. E todo mundo vai ter que dizer. Para chegar, porque alguém tem que questionar na forma do sistema, que é o Ministério Público. O juiz está aguardando. O Ministério Público tem que trabalhar forte nisso daí. Agora, realmente, a gente falou agora há pouco, essa corrida maluca, né? É uma corrida maluca, gente. É uma corrida maluca. Imagina. E assim, para ver quem chega primeiro, quem dá o furo primeiro. E o Dick Vigarista está sempre ali. Exatamente. Né? E aí eu acho que tem uma questão muito atropelada de informação, né? A imprensa, ela pode trabalhar e ajudar muito o processo investigativo. Ela já fez isso muitas outras vezes e ajudou muito. Mas ela pode atrapalhar também. Ela pode ajudar, mas ela pode atrapalhar, né? É esse anseio, né, de eu quero ser o primeiro, eu tenho a fonte zero. Quem tem que ter a fonte zero, na verdade, é o processo investigativo, né? É lógico que, de novo, a gente volta aqui, a imprensa ela faz um trabalho muito importante, inclusive de checar o que está sendo feito, né? Está sendo feito da forma correta ou não, que é a história, que não foi feito na escola base, que não foi feito nas Bruxas de Guaratuba, entende? Então, assim, eu me entristece muito, eu faço parte dessa indústria, né? E me entristece demais quando a gente se depara com isso, porque acaba que atrapalha tudo, atrapalha o processo de investigação. Mas, Carla, a palavra certa é isso, investigação. As pessoas estão confundindo com fofoca. Então, a informação ela não está sendo investigada, está sendo dita pela orelha. Uma fofoquinha, tudo virou... Hoje, vivemos 2022, é um momento de informação de fofoquinha. Não. A gente está falando de assuntos de processos penais. Que a gente mexe com a vida das pessoas. As pessoas esbarram na área civil, etc. e tal. Eu vou te contar um casinho que aconteceu comigo. Esses casos que são relevantes, a imprensa gosta. Mas casos simples eles não gostam. Eles adoram uma Richthofen da vida. Né? Aí amam, né? Porque faz o barulho. Aí estava muitos anos atrás, apareceu uma moça toda rasgada, diadema, plantão, toda rasgada. Todo mundo já se torna emotivamente, vamos abraçá-la. O que aconteceu, filha? Não, o meu namorado me bateu e me machucou. Mas como? Porque essa que é a pergunta. Mas como? Quem não pergunta mais como, a informação e o visual mata a charada. Bateu, apanhou, ele é culpado. Aí como eu sou macaco velho, eu sou nego velho, mas como foi?
Não, mas sabe o que é? Quando fala o termo, entre aspas, mas sabe o que é, já começou mentindo, né? Foi. Quem que bateu, né? Ela achou que bateu, era o motorista das viaturas. E a gente sabia quem ele era. A gente ligou para ele, ele veio. Hoje não. Há 1 hora atrás a gente tinha terminado o nosso relacionamento. Ela falou que ia acabar com a minha vida. E ela mesma se rasgou e ela mesma se arranhou. Né? O famoso mas como? Se eu não pergunto mais como, vai para o papel. Na época não tinha Maria da Penha ainda. Era uma lesão corporal, seguida de tentativa disso, daquilo. Simplesmente nós fizemos o que tinha que ser feito. Ela assumiu que tinha mesmo se arranhado, porque ela não queria terminar o relacionamento. Então, ela usou, então, né? O fake crime. O fake crime também. E eu, delicadamente, eu processei ela. Falsa comunicação de crime. Porque não ia abraçar ela. Ah, deixa pra lá. Né? Não, ela foi para o papel. Você agora utilizou o sistema mentindo e indagando onde um autor, suposto autor, tinha te agredido. Não tem problema, você vai para o papel. E ela foi. E isso é muito sério, né? Porque o que acontece? Quando uma pessoa mente um crime desses, ela enfraquece e desacredita todas as outras mulheres que, de fato, sofrem violência e que têm muita dificuldade, inclusive, em denunciar a violência. A gente conversou já conversei com várias delegadas das DDMs aqui em São Paulo, e elas relatam isso, que muitas mulheres, às vezes, ficam chateadas com o rompimento dos seus relacionamentos e resolvem criar esse salseiro. Depois se arrependem, mas é o que elas falam, mas você iniciou um processo contra aquela determinada pessoa. Isso é verdade ou não é? Entende? Então, assim, e é muito complicado, porque a outra mulher que sofre violência, que está ali... Que precisa da ajuda. Que precisa do apoio da estrutura, ela acaba ficando desacreditada. Ela cai dentro do próprio balaio, porque existe uma coisa, Carla, que as pessoas gostam de falar, acham que a polícia é uma casa mal assombrada, porque a gente dá susto. Aí queria fazer um BOzinho só para dar um susto. Tá achando que a gente acha que a gente é monstro. Casa mal assombrada Casa mal assombrada, porque a gente vai lá, toca a campainha, pronto, dei um susto. Não é assim. Polícia não dá susto. Quando você faz um procedimento técnico, que é o BO, não é para dar susto, é um procedimento, você tem que saber o que você está falando. Ah, não, só queria dar um susto. Ah, Halloween, polícia que dá susto. E não funciona assim. O policial moderno, legalista, ele entende muito bem. Ele não usa a faculdade dele para poder fazer esse tipo de coisa. E mesmo se ele fizer, ele sabe que ele vai estar assumindo depois uma corretiva dele, em cima dele. Que não é legal. Exatamente. Porque não pode fazer isso, né? Então, assim, olha quanto é sério essa questão, muito. De você informar... Do pequeno ao grande caso. Exatamente. E, assim, e a importância, né, inclusive, da imprensa também de fazer uma cobertura bastante isenta, né? Uma cobertura bastante séria em relação aos fatos, principalmente nessa área, que é essa área policial, essa área investigativa, porque não é uma questão assim, olha, não é um processo civil, né? Esses processos são criminais, eles mexem com a vida das pessoas. Liberdade, né? Estamos trabalhando sobre a liberdade. Exatamente. E aí a gente tem também aqui um vídeo que é muito interessante, que eu vou pedir para colocar, que mostra mais um crime terrível, que aconteceu com um senhor de idade. Ah, sim. Então, eu vou pedir para passar e aí a gente vai comentar aqui o vídeo. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brinde
downloads a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. As imagens são exclusivas e aparentemente não mostram nenhuma agressão contra a adolescente. Pelo contrário, mostram Valmir desesperado, tentando ajudar a menina. Deixa sua porta aberta com ela. Tá louco? Mas, para entendermos como tudo chegou a esse ponto, temos que voltar algumas horas no tempo. O relógio marca perto das 2 da tarde, quando a adolescente chega para ficar com a amiga. Algumas horas se passam, a amiga tem uma discussão com a mãe sobre sexualidade. E, nesse momento, a adolescente faz um pedido inusitado para a mãe da amiga. Eu não... Tia, posso te fazer uma pergunta? Não é preconceito, é idade de vocês. Tia, pode falar. Você deixa eu namorar sua filha? É nesse instante que Valmir fala para ela, olha, vai para casa. Mas é depois disso que ela passa, então, a tomar vinho, a princípio, sozinha. Como ele sempre fazia, foi com as meninas comprar um lanche para que elas não ficassem sem alimento. Comprar pão para fazer o lanche, hein? Depois que elas comeram, a adolescente e a amiga tiveram um diálogo estranho. E pareciam fazer um combinado. Elas queriam aproveitar que a tia não estava em casa. Se ela vai alinhar, eu queria ficar sozinha aqui. Repare que a menina pede até que Valmir saia do quarto. Minutos depois, alguma coisa acontece dentro do quarto e podemos ouvir a adolescente pedindo para a amiga parar. E na sequência, a amiga sai da casa de Valmir, visivelmente incomodada. E é nesse momento que a adolescente fica fora de si, depois que a namorada deixa sozinha e ela começa a tirar a roupa. Solta! Valmir se desespera, pede para que ela não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai complicar minha vida. Você vai complicar minha vida. Pelo amor de Deus, não faça mais. Não vai pegar nada. Então notamos que ele passa a afirmar à adolescente que ele não é a namorada dela, como se ela estivesse confundindo o idoso com a amiga. Eu não sou Cerca de 15 minutos depois, o idoso volta, acompanhado da namorada, da adolescente e de outras 2 meninas. Deixa sua porta aberta com ela. Tá louco? Então o próprio Valmir acha onde estava a roupa da menina e eles a tiram da casa e começam a vesti-la já no corredor. A adolescente visivelmente parece estar embriagada. Não, eu não consigo botar nela. Pode ficar sossegado, eu tenho respeito, cara. Com criança. Que é isso? Ele acompanha as meninas pela escada e abre o portão para que elas saiam. No mesmo momento, uma mulher está na frente da casa gritando o nome da menina. Alguns homens estão no portão. Valmir mal abre o cadeado. Mal dá tempo das meninas saírem, quando os homens invadem a garagem. Ele tenta conversar com um homem que parece ser o pai da adolescente e já é atacado por outras pessoas. Porque o que se escuta é muita gritaria e os homens agredindo violentamente o idoso até a morte. Depois, os homens deixam o idoso no chão da garagem, fecham o portão e ainda batem o cadeado, que só é aberto quando a polícia militar chega ao local. Fato que impediu qualquer socorro ao idoso. O caso segue investigado pela Polícia Civil.
O que aconteceu com esse senhor? Conta pra gente, Rinaldo. Óbito. Pessoas na rua compraram o barulho, o som. Olha só como a recepção das coisas. Pessoas passando próximo desse portão, viram e ouviram coisas que não eram de fato, conseguiram entrar dentro da garagenzinha, que é uma casa simples, e espancaram o velhinho e ele morreu. E agora, gente, que coisa triste. É uma tragédia isso daí. É muito complicado. Chega a emocionar porque desde o início você percebe que esse reality show que hoje o mundo virou consegue mostrar quando uma pessoa é totalmente inocente. Aí você mistura juventude, álcool, aparentemente outras coisas, a inconsequência, a irresponsabilidade, e nenhuma delas se colocou à frente. Opa, parou, calma aí, não é bem assim. Então, a imaturidade, né, etc. e tal, ou o empoderamento, deixa acontecer, calma, não é bem assim. As consequências são graves. Uma pessoa poderia ter simplesmente ter arrebentado ele, e aí arrebentou, ele vai cortar com a cara inchada. Braço quebrado, perna, nananã. Não, ele acabou aonde? No cemitério. Aí, tecnicamente, somos legalistas, né, Carla? Aí nós vamos falar o seguinte, então tá, ocorreu o que ali? Um homicídio. A gente vai entender os atos anteriores, até então, um descontrole emocional motivado por A, B ou C. Uma informação mentirosa correndo, de repente ali na frente passam pessoas, aí que nasce o crime. Eu não lembro direito, 2 ou 3 serão indiciadas por homicídio qualificado. Será que vai ser com elas? Elas vão para a cadeia. Ah, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Ah, e aquele velhinho abusou da menina. O que você tem que fazer, cidadão brasileiro? Você não tem que dar um pau no cara. Você pode, de fato, quando ocorrer uma situação dessa, dá um fervor, todo mundo sabe que dá, né? Segura 190. 190. Espera a polícia chegar. Chama a polícia. Você não tem capacidade jurídica, nem capacidade técnica e nem um termo autorizado pelo juiz para você fazer justiça com as próprias mãos. Não vai dar certo. Ocorreu o quê? Um homicídio, alguém foi para a gaveta e 3 foi para a cadeia. E agora? Aí as bonitinhas, elas vão fazer o quê? Vão carregar essa culpa para o resto da vida. Porque as imagens são claríssimas, né? Claríssimas. Falta de controle, um freio, alguém... Por isso que jovens ouçam a gente um pouco mais velho. Saiba chegar, saiba sair. Tem um pouco de limite com as coisas. Não precisa beber para mostrar que você tem opinião. Não precisa beber para você achar que você é mais mulher ou mais homem. A bebida não vai te dar garantia de que agora a sua liberdade está garantida. Pelo contrário. Pelo contrário, pode gerar problemas. Puxei só uma linhazinha. Um comediante stand-up brasileiro famoso bebeu na Copa, lá no Catar, foi preso. Está explodindo hoje, no dia de hoje. Chorando. Ai. Mas você não sabia que não era para beber? Você tinha que beber exagerado? Você ofendeu os policiais do Catar. Você foi passar a linha preta. Aí eu volto para cá. As meninas, calma. Eu vou dar a minha opinião. A mulher é o centro do universo. A mulher, ela tem um universo nela. A mulher é tudo. Você não precisa ser mais o que você não quer, ou o que você nem imagina. Você já é tudo. Só tem um pouquinho de maturidade.
Mulheres mais maduras, homens mais maduros, a gente percebe que o tempo é uma maravilha. Você vai perceber o quanto somos legais. Não precisa querer fazer valer uma imagem de alguma coisa, ou de alguém que é famosinho, meia boca, né? Famoso meia boca. Não vale a pena. Você, menina, é sensacional. Você é plena. O universo fez a mulher. O homem veio depois. Entende? Então, eu fiquei extremamente chocado com essa história, porque a gente lembra de um tio nosso, de um amigo mais idoso, que às vezes aquele gente boa que quis solucionar, no fim acabou morrendo, tomou um pau e morreu. Exatamente. Né? A pessoa que tentou ajudar e se deu mal. Se prejudicou, muito. Né? Até porque essas moças, inclusive, podiam, né, ter evitado tudo isso. Total, eu não sei se eram menores de idade, aparentemente acho que eram. Sim, mas elas poderiam ter evitado. Totalmente. Ele falou, pelo amor de Deus, não faça nada. Ele não fez ele nada. Não fez nada. A palavra primeira era delas. Sim. Mas como elas estavam sem o fio condutor da moralidade, estavam a cortar o fio, que a bebida e outras coisas fazem. Você não percebe o que está acontecendo. Tem casos homéricos em São Paulo, da pessoa com uma faca, com uma arma, que às vezes a arma não é ruim, o ruim é o dedo, viu? É o indicador, a hora que aperta. Esse é o ruim. A arma, por si só, ela está paradinha. Ela é maravilhosa quando ela defende o nosso filho, nossa vida. Ela é ruim quando faz besteira. Então, a diferença de um para outro é o quanto que cada um tem de moral e capacidade técnica. Tem que ter. Se não sabe dirigir, não dirija. Ah, mas eu vou beber e vou dirigir. No meu conceito jurídico, para mim é um agravante. Para mim é dolo. Acidente. Um dia nós vamos falar disso. Vamos sim. Que acidentes de trânsito com bebida. Mas é importante, né, que a gente passe essas informações para as pessoas para que elas não inventem histórias mentirosas. Isso, né? A polícia já tem trabalho demais, né? Eu sempre digo, né, qualquer problema vira assunto de polícia, né? Qualquer coisa a gente liga para a polícia, né? Muita gente diz que não gosta da polícia, mas se tiver em apuros é para a polícia que ela vai ligar. Ela liga. Então, nós precisamos trabalhar, né, juntos, né, nós, sociedade, junto com a polícia, e sempre passar a informação correta. Né? Se você está com algum problema, né, com uma determinada pessoa, vá tratar isso com o seu terapeuta, né? Porque lá é que a gente trata dos nossos problemas pessoais, não com a polícia, né? A polícia, ela deve ser acionada quando houver violência, quando acontecer um crime, ou quando você, de fato, tiver informação que possa ajudar a esclarecer um crime. Para outra coisa, gente, não é para lá que a gente tem que ir. A polícia, como ele muito bem falou, não é casa mal assombrada para dar susto nas pessoas, né? Não. Que acham assim, eu vou ligar para a polícia, porque aí, né, vai lá dar um susto, ele vai ficar ligado que eu tô aqui, né, prestando atenção, que ele vai ver só, tô com uma raiva dele ou dela, ou... Enfim, é muito sério, porque quando você aciona a polícia, como o Rinaldo muito bem explicou aqui, a gente aciona um processo. E se você estiver mentindo, esse bumerangue pode se voltar contra você mesmo. Outra questão é a importância, né, da imprensa, mas a imprensa, eu cada vez mais vou cobrar da imprensa que ela faça um bom trabalho, né? Principalmente quando a gente está falando aí de grandes veículos, né? A imprensa investigativa, ela é importantíssima, mas ela tem que investigar os fatos. E não, né, tá preocupada em dar o furo, eu quero ser o primeiro. Não, ela precisa investigar, ela tem que verificar se aquelas informações são reais e fidedignas. E tem que se afastar daquela coisa, não, mas essa história mais assim, né, diferente, vem demais. Gente, a gente está lidando com a vida das pessoas. Isso aqui não é dinheiro, né? Quando você coloca o interesse financeiro na frente da vida das pessoas, tá tudo errado. Aí eu posso até somar mais uma coisinha? Lógico, deve. Aí a gente volta lá atrás do nosso primeiro episódio, né? Educação, né? Educação. Então, as escolas, elas têm que ter matérias que tratam do direito penal, da Constituição, do direito civil, que é a base de uma relação. Tem que ter. Muitos fazem na orelhada de, eu não sabia, mas está lá escrito, não tem como fugir. E uma sugestão, né?
que as faculdades de jornalismo deem mais ênfase para o setor de investigação criminal. Olha que matéria. Não, é importantíssimo, né? A imprensa, de novo, quando ela faz um bom trabalho, ela colabora, ela de fato ajuda, porque ela está ali para informar. Eu vou sempre ficar muito reticente quando ela está ali contando meias verdades, ou a verdade ou a narrativa que lhe convém, né? Porque fica aquela coisa, vamos nessa daí, depois lá na frente descobre que não é bem aquilo, mas aí, gente, a gente já desgraçou a vida de alguém, né? Essa é a questão, não é? Isso é muito triste, isso é muito preocupante. Então, a gente precisa combater a fake news e a gente precisa combater os fake crimes. Mais uma vez, desde que mundo é mundo, fake crime está aí. Então, eu citei agora há pouco a Inquisição, né? Mulheres eram mortas porque tinha um gato preto em casa, que o vizinho não gostava dela, falou, olha, o senhor Papa, ali até a moça tem um gato preto, ela é bruxa. Elas iam ser queimadas. Fake crime. Inventou uma história, porque ela tinha uma antipatia com a pessoa. Olha onde anda a coisa, onde essa cobra horrível, ela passeia. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes o problema é seu, não é do outro, né? E vale lembrar, no caso das bruxas de Guaratuba, Rinaldo, se nós tivéssemos pena de morte, essas 7 pessoas teriam morrido. Garantidamente. Olha, e aí depois não adianta falar, olha, a gente achou as fitas da tortura. É isso que as pessoas precisam parar para entender. E assim, quando você que gosta, né, e que quer também, a sociedade, quando um crime acontece, a gente primeiramente tem que dar, né, uma resposta ali para a família da vítima, mas a gente precisa dar uma resposta para a sociedade. Mas também é papel da sociedade procurar e verificar as informações, falar, isso aqui está estranho, isso aqui está esquisito, não é? Todo mundo, a gente também tem que parar de achar que, né, que tudo vai vir mastigadinho. Você tem que procurar. Vai lá se informar, verifica aquela informação. Todos nós temos essa capacidade, não é? Então, assim, e é importante que a sociedade fique muito indignada quando essas coisas acontecem, porque isso não pode acontecer. Vamos repetir? 1, 2, 3, já. Não pode acontecer. Exatamente. Gente, eu vou agradecer aqui o Rinaldo por mais um programa aqui com a gente, ele explicando, né, essa questão aí dos fake crimes e as fake news, como eles atrapalham, né, a condução do trabalho policial e sabe o que é pior? A gente joga o nosso dinheiro no lixo, né, quando a gente faz isso. Sim. Porque o policial acaba tendo que investigar alguma coisa que ele não precisava investigar. Então, assim, é o dinheiro do seu suor, sabe aquele imposto que você paga? Vem do seu trabalho. Então, valoriza mais esse dinheiro. E vamos, né, tentar nos tornarmos uma sociedade melhor, né? Vamos pensar no que a gente está fazendo e, de novo, se não for verdade, não passe para frente. Fato. Vai ficar aqui as redes sociais do nosso querido amigo investigador Rinaldo Belisário. Se vocês quiserem, entrem em contato com ele, tirem dúvidas. Eu sei que ele está sempre disposto aí a ajudar, a informar, explicar como é o trabalho aí da Polícia Civil, que é um trabalho tão importante para a gente. Nós precisamos muito das nossas polícias, a militar e a civil. E fica aqui também as nossas redes sociais e o e-mail, se você quiser tirar dúvidas, mandar sugestões, que é o op@medialendo.com.br. E a gente espera você na próxima semana.